Pessoal, o nosso convidado de hoje do podcast ele pode ser considerado assim um patrimônio afetivo dos funcionários públicos. Ele foi gerente do BEC, do extinto BEC, e depois do Bradesco por 30 anos, quase 30 anos. E a maioria do público dele era o funcionário público. César Wagner, Cezinha, para os íntimos. Oi, Isabel, tudo bem? Oi, tudo bem. Obrigada por ter aceito o convite para falar sobre finanças dos funcionários públicos, né? Do servidor público, que é um assunto que eu acredito que é de interesse de muita gente, né? De muito funcionário. E eu acho que os órgãos públicos hoje já estão começando a se preocupar com esse endividamento. E a gente vai falar no decorrer da entrevista todos esses desdobramentos. Falaremos. Mas eu queria que tu começasse esse papo da gente. César, você era um funcionário concursado do BEC, com toda a estabilidade que o cargo lhe oferecia, né? Na época. E o BEC foi privatizado e foi comprado por um banco privado. E como é que foi você, assim, no meio dessa... Como é que é sair de uma situação de estabilidade e ir para o mercado privado, né? Vamos dizer assim, todos os riscos. Como é que foi? Como é a tua história aí, Inês? A princípio não foi fácil, porque quando, na época, o governador resolveu privatizar o BEC, a gente lutamos muito para não acontecer a privatização. Só que acabou acontecendo em dezembro de 2005. Então, foi muitas lágrimas, muito desespero. Por quê? Para a gente era uma coisa totalmente desconhecida. A gente trabalhava no mercado, num banco público e estava indo para o banco privado. Só que tinha um diferencial comigo, né? Que isso me ajudou um pouco. Antes de eu ir para o BEC, na época da privatização? Não. Já era gerente geral. Mas assim, no início... Antes da minha experiência no BEC, eu fui 2 anos funcionário do Banco Econômico. Então, quando eu fui para o BEC, eu já fui com o espírito de banco privado. Tá? Mas, assim, o impacto da venda foi complicado. E o que é que aconteceu? Quando começou o processo de migração de BEC para Bradesco, a gente foi vendo que a gente era muito bom. Os funcionários do BEC tinham sido preparados com muitos cursos, a gente procurava muita qualificação. E eu, como já tinha uma experiência focado no cliente, eu lembro até que tinha uma pessoa do Bradesco que foi nos ajudar na migração, ela falou assim: César, você vai brilhar no Bradesco, não tenha medo. E realmente, modéstia à parte, a minha carreira no Bradesco durou só 13 anos, porque eu acabei saindo, foi brilhante. E assim, eu acredito que eu fiz um trabalho muito bom, eu mantive os clientes do BEC, do Bradesco, fiz essa rede de relacionamento, e hoje eu estou aqui com você falando sobre finanças, do servidor público, de como a gente pode ajudar, e isso me deixa muito feliz. Porque foi complicada a transição? Foi. Mas para mim, eu aprendi muita coisa, e hoje a gente está aprendendo aqui em outro momento da carreira. E muitos optaram pelo PDV, né? Que era o plano da emissão exatamente. voluntária. Eu estava no Bradesco, eu digo assim, eu estava no auge da minha carreira no Bradesco, isso foi em 2019. Eu tinha ganho... eu ganhei 5 POBJs no Bradesco, que é o prêmio máximo, que é como se fosse o Oscar de Hollywood. E eu tinha ganho 3 anos seguidos. Então, aí, nesses 3 anos seguidos, me deram uma nova agência e eu estava no auge. Estava melhorando a agência, só que teve umas conversas, um diretor me chamou para uma conversa e eu senti que chegou a hora, César, chegou a hora de tu partir. A tua carreira é como se fosse um anjo da guarda me dizendo: César, está na hora. E aí eu falei: o PDV. E aí eu entrei no PDV. Mas existe uma coisa que eu quero que fique bem, bem certa aqui. O que é que aconteceu? O que é que me motivou mais a sair da instituição bancária, da carreira bancária? Eu sou de uma geração de que serviço de banco, trabalho de banco, o objetivo do banco é intermediação financeira. O que é intermediação financeira? Você capta dinheiro de quem tem
para emprestar para emprestar a quem precisa. E a partir dessa relação, você consegue vender os produtos. O que é que eu observo hoje, dos últimos anos? O foco dos bancos não é mais a intermediação financeira, é venda de produto. E aí o estresse começa aí. E meta, né? Meta, tem meta então, de venda, assim, muitas metas. E assim, existe uma meta que eu não posso ter, de um produto, que eu não vou falar o produto, que me fez sair do banco. Que eu não quis, era uma pressão muito grande esse produto. Então eu via meus colegas na tarja preta, direto na tarja preta. Então assim, eu resolvi sair no momento certo, Isabel. E aí, logo depois veio a pandemia, essa coisa do banco digital, que afasta o cliente do gerente, né? Aquela coisa tudo digital, e eu sou aquele que sempre coloquei o cliente no colo, você foi minha cliente, você sabe, né? Então assim, eu saí na hora certa, literalmente. E o PDV veio a calhar, e aí a gente continua a carreira, continua a história. E como foi assim o teu relacionamento com o funcionário público que estava no BEC e que muitos tiveram resistência a fazer a transposição, a migração da conta para o Bradesco, porque havia a possibilidade de ir para outros bancos. Como é que foi a tua... E aí eu já aproveito e digo, o que é a mágica que tu faz com esses funcionários? Porque eu lembro que à medida que tu ia mudando de agência, tu levava uma nem precisava chamar, né? Deve ter algum segredo e tem a ver com esse botar no colo aí? Tem alguma coisa. Falemos. Eu tenho. Sim, essa tem um lado positivo, né? Tem um lado negativo, um pequeno lado negativo, mas o que é que aconteceu? Eu lembro que eu estava na agência João de Castro, na época do BEC. Eu passei 6 anos na agência João de Castro, que era ligada à Cefaz, e sempre tem rodízio de gerentes. E aí, teve um rodízio, e eu ia para a agência Assembleia. E eu lembro que uma servidora fez até hoje eu tenho esse abaixo-assinado, assinado por centenas de fazendários, querendo que eu ficasse na agência João de Castro. E eu disse, cara, eu fiquei feliz, porque era o reconhecimento do meu trabalho, mas eu também queria ir para a Assembleia, eu queria conhecer outros ares, né? O presidente, na época do BEC, me chamou para saber porque que tinha acontecido isso. Do BEC. Foi do BEC, eu ainda estava no BEC, foi do BEC. O presidente do BEC. E eu não podia falar que era sobre atendimento. Eu disse, eu não sei. Aí disse, não, tu não pode falar muita coisa. E eu disse assim, eu não sei porque que fizeram isso. E aí acabou realmente eu indo para a agência Assembleia e uma grande maioria do pessoal da João de Castro migrou para a agência Assembleia. Eu lembro que no meu primeiro dia na agência Assembleia tinha uma fila de fazendários, de auditores, de fiscais, e eu todo errado. E o pessoal da Assembleia preocupado com aquela multidão que queria abrir conta para ver se não ia comprometer a agência Assembleia, mas no final deu tudo certo. E te respondendo a questão sobre se houve resistência, não houve porque eles sabiam que a gente ia continuar gerenciando, pelo menos estou falando da minha gestão, sim, né? Gestão, e que eles tinham que... Eu dizia, gente, dê uma chance para o Bradesco. A gente está dando uma chance para o Bradesco. Eu dizia muito isso. O Bradesco, ele comprou uma... A gente não pode ter raiva do Bradesco porque ele comprou o BEC. O Bradesco, ele foi inteligente. Porque o BEC era um produto excelente que estava sendo vendido. Ele foi lá e comprou. E depois disso, a visibilidade do Bradesco cresceu muito no Ceará e historicamente começou a crescer no Brasil todo, com outras compras de outros bancos estaduais. Né? Então, assim, para o servidor público... eu acho que não houve muita diferença, a não ser que mais produtos, que como o BEC era um banco estadual, ele era muito limitado a produtos. O Bradesco chegando, a opção de serviços foi muito grande. E o servidor público não precisava mais pegar alguns produtos em outros bancos, ele tinha tudo no Bradesco. Então isso aí, e além do colocar no colo que a gente fazia isso. E onde eu passei, eu sempre falei isso. Gente, o mais importante é relacionamento, ética e relacionamento. Tem que ser uma coisa a intermediação financeira tem que ser o ganha-ganha. Os dois estão ganhando, não pode ter ganância. Ótimo. Tu é um exemplo de ressignificação, a propósito. Você acaba de aposentar-se, né? Quando a gente soube, você estava aposentado.
E ato Ei, pessoal, aposentei proporcional. Por que é que eu me aposentei? Porque ele aderiu ao PDV. Porque eu era gerente geral, eu era gerente geral. E para entrar senti que era o momento de eu sair no PDV, e a regra do PDV para o gerente geral, ele tinha que estar aposentado. E aí, aí, quando eu senti que eu tinha que sair, assim, cara, aquele negócio aí choro, opinião de todo mundo querendo. E a regra era o quê? Tem que estar aposentado. Eu corri para o INSS. E aí, o que é que eu descobri? Que eu podia me aposentar proporcional. Sem prejuízo. Não era o teto, era o proporcional. Mas estava. Ah, sim. Né? E aí acabou acontecendo. Claro. Mas agora em rede nacional. Não, Isabel. Mas eu deixei para vocês explicar mesmo. Mas vocês entenderam, mas eu continuo trabalhando, saio. Sim, né? A ressignificação que eu falo é que, em vez de você ir viajar, que eu sei que você gosta muito, ir para a praia e jogar beach tênis, e aí tu aparece como trabalhando com seguros. Na nossa Cafaz, quer dizer, você volta, de qualquer maneira, para um nicho que você conhecia em potencial, os clientes, que são os servidores fazendários, né? Como foi isso aí, César? Assim, não estava na tua mira. Não estava. A minha saída do Mas não Bradesco, deixa de ser ressignificar aposentadoria. Exato. O novo Para bebê. de falar aposentadoria. Bem novinho. Que vem de aposentos, né? Você sabe, mas né? assim, é de boa. Estou muito feliz, estou vivendo um momento muito feliz na minha vida. Agora eu me perdi. Pronto. Quando eu optei pelo PDV, até então eu nunca tinha pensado em sair do banco, do Bradesco. Eu ainda queria ficar mais 5 anos. Porque o meu pique de banco era muito pesado, muito corrido. Eu era aquele gerente geral que botava a mão na massa. Eu ia correr atrás junto com a equipe. Então, quando eu resolvi sair, né, foi de repente. Então, assim, eu tive uma semana para dizer, cara, eu vou sair do banco. Até uma semana atrás, eu pensava em 5 anos, ganhando prêmios, ganhando mais Oscar, ganhando mais prêmios, ganhando mais dinheiro, porque a gente ganha bem mais dinheiro, né, no privado, tem muita premiação. Mas eu resolvi sair. Então, o que é que eu vou fazer? E aí, de repente, em 15 dias eu tinha saído do banco. E o dia seguinte é o pior. Porque você acorda, gente, eu tô atrasado. Não tive essa coisa, não. Eu chorei muito no dia, porque chorei. É claro. Chorei muito, que era história de vida. Era Beck e Bradesco, toda uma história. E o Bradesco era parte da minha vida. Naquele momento, era a minha vida, né? E aí, o que é que eu vou fazer? Aí eu já tinha a ideia. Como eu tive quando eu era adolescente, eu era escritor. Eu escrevi 4 livros que eu nunca publiquei, mas também já passou. Então, eu tenho uma veia de escritor. Então, eu pensei, eu vou escrever um livro. Nos meus pensamentos, eu vou começar... Eu ia fazer um livro assim, falar sobre mais ou menos o que a gente conversou no início, a questão de estar na gestão pública, migração, privatização, luta contra a privatização e gestão privada. Com a diferença, se tem política, tudo que influenciava. Só que, eu nem sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar, qualquer coisa vocês cortam. No meio do livro, eu ia contar as peculiaridades, as histórias pessoais, as festas. Entenderam, né? Então, era isso que o povo ia estar interessado. Eu ia vender o livro fechado, né? O pessoal ia estar interessado no miolo. Né? Mas aí, para sorte... Nossa, de nós leitores. Para a sorte das pessoas. E da Cafaz. E sorte da Cafaz também, porque assim, eu acabei declinando da questão do livro, por quê? Aí outra coisa também, e também tinha a opção eu tinha a questão do livro e também questão de fazer a mentoria financeira, porque naquela época não está como hoje, porque há 4 anos atrás tinha muito essa coisa do assessor financeiro para aplicação. Para você aplicar dinheiro no mercado financeiro, na XP, na Ágora do Bradesco, uma série de órgãos que você pode aplicar o dinheiro. Então, tinha muita assessoria financeira. Mas para o endividado, não tinha. Então, essa era a minha sacada. Eu vou fazer minha mentoria não tinha esse nome. Era tipo assim, uma consultoria. Tá? E aí, de repente, eu estou em casa com uma semana pensando no que é que eu vou fazer no livro, na consultoria. Aí o Luiz me liga, que ia começar em janeiro, isso foi em novembro, ia começar em janeiro de 2020
uma nova gestão na Cafaz Corretora e ele me queria como gerente. Aí eu fui conversar e deu tudo certo. Então eu me senti muito feliz, porque na verdade, eu nem senti, não deu nem tempo de me sentir ocioso. Aquela palavra que não se pode dizer. Não vou dizer. Não vou dizer, porque não tenho nada contra, mas assim, não deu tempo eu me sentir aposentado. Entendeu? Então, a gente tem que assumir, né? Então, assim, é uma coisa bacana. E a aposentadoria é um momento muito legal, quando você consegue administrar a vida, porque é uma fase que você tem que curtir um pouco mais. E olha que eu já curti muito, eu queria curtir mais. Se eu pudesse voltar no tempo, eu ia curtir mais. Mas agora eu estou continuando, como você falou, gosto de praia, de viajar, adoro fazer trilha. E atualmente eu consigo fazer na Cafaz e fazendo outras coisas que a gente vai falar durante a entrevista. A gente consegue estou arranjando tempo para conciliar tudo isso, vida profissional e vida de aventuras, porque a vida é agora. Porque a vida é agora. A vida é agora, gente. César, eu queria que tu falasse um pouquinho aí, né, já com conhecimento de causa, da importância que é o fazendário, né? A Cafaz Corretora, antes de eu te perguntar isso, ela é aberta a todo o funcionalismo? Como é que é? Eu não sei, assim, ela é aberta. É aberta da seguinte forma: existe o Grupo Cafaz. Para você deixar bem claro, o Grupo Cafaz tem Cafaz Saúde, que é o plano de saúde do fazendário. Esse plano de saúde é fechado para o fazendário, para o servidor público fazendário. Tá? E a Cafaz Corretora de Seguros é ligada à Cafaz, só que é aberta ao mercado. Então, todo mundo, todos os servidores públicos podem, e comerciantes, empresários, autônomos, amigos dos amigos, vieram tudo para cá, faz a gente porque conhece. Mais uma vez. Exatamente, a migração. Migrando atrás dele. Né? Tem uma frase que foi uma amiga minha do Beck que falou que eu não tinha. Isso numa época que não tinha Facebook, Instagram, gente. Lembra? Rede social. Não tinha rede social. Ela dizia assim: César, tu não tem clientes, tu tem seguidores. Hoje, todo mundo fala de seguidor, mas naquela época não tinha rede social. Então, ela dizia, porque e para mim era um problema, Isabel, porque toda a vida eu tinha que justificar a migração dessa. Quando eu mudava de agência, era uma confusão, porque era uma ruma de gente querendo ir atrás de mim. Sabe o que é que tu faz? Agora, assim, eu tinha a solução, sempre. Essa coisa do colocar no colo e procurar. Às vezes eu não tenho uma solução para tudo, não. Mas o cliente saía como não, mas ele saía satisfeito. Porque ele sabia, ele tinha a percepção que eu tinha lutado por ele, tinha buscado uma saída para ele. E aí isso continua até hoje. Até hoje eles ligam para mim. Hoje eu saí do banco há 4 anos. Até hoje eles ligam para mim para intermediar alguma negociação com o banco. Ou tirar alguma dúvida. Tirar dúvida. Hoje ligaram para mim para tirar dúvida. Consulta, né? Porque essa coisa do digital, gente. Eu não tenho nada contra o digital, tá? Mas o digital, quando a pessoa precisa falar com o gerente, ele às vezes tem uma dificuldade. Viu? Isso é bem claro. Isso aí não é segredo. Todo mundo pode ter alguma historiazinha de quando tentou falar com o gerente, não consegue, demora para dar resposta. Agora sim, porque também tem horas que muitos. Só agora humano, sim, né? A gente tem que entender que todos estão sobrecarregados. Não é porque eles não querem. É porque existe uma sobrecarga. Uma carteira de um gerente, às vezes tem 700 pessoas, 1.000 pessoas. Aí como é que vai dar conta com qualidade? Não tem como. Né? Mas voltando. Gente, eu já falei. Voltando não, continuamos. Continuando. Pegando o gancho aí da mentoria financeira, que depois eu quero que tu explique melhor, qual é, assim, o maior empecilho que você percebeu ao longo da sua experiência para o servidor público ter essa saúde financeira, César? Qual é o maior empecilho que você vê? O que é o grande nó? É o consignado? É cartão de crédito? O que é? Essa pergunta é bem interessante. É o mau vilão, né? Vamos chamar o grande vilão. São vários itens. Na minha percepção, estou falando de servidor público. Existe uma questão de servidor público que é a questão da estabilidade. Aquele dinheiro certo todo mês, a não ser que ele tenha algum problema administrativo para ser desligado do trabalho. Né? Então, assim, essa estabilidade dá a ele a oportunidade de se endividar. Através de cartão de crédito, do consignado, empréstimos diversos. E aí, porque assim, Isabel,
A questão... Mas até o salário ele tem um limite, não é? Tem 40%. Até porque, e hoje cada vez mais minguado, né? Gente, é assim. Mas, eu digo assim, empréstimo, sofrido. consignado, utilização de cartão de crédito, todos esses empréstimos, eles podem ser uma necessidade. Você pode, que precisou de saúde, você pode precisar para uma emergência de uma cirurgia que o plano não cubra, alguma coisa assim. Pode ser investimento. Você pode pegar um empréstimo para saber que vai investir numa loja que vai dar certo. Estou dando uma opção. Sim. Mas eu acho que o grande vilão, né, o grande sentimento, não sei se posso dizer sentimento, mas a situação que, para mim, coloca o servidor mais numa situação de endividamento é a compulsão. Hoje, fazendo uma mentoria com o servidor público, eu posso dizer que em alguns casos, não são todos, mas em vários casos, às vezes, o endividamento é vício. É o consumismo exacerbado. É a compulsão que tu chama isso? Compulsão é consome, e às vezes o servidor ele fica só olhando a margem. Todo dia ele olha a margem, porque se aparecer não são todos. Não. Mas assim, existe uma grande parcela que é o vício de ter uma margem e faz o empréstimo. Às vezes não está nem precisando, mas faz o empréstimo. E outra coisa, gente, hoje um empréstimo consignado é os juros mais baratos do mercado, né? A gente sabe disso. Mas ele aqui no estado do Ceará, 120 meses o prazo máximo. É quase um crédito imobiliário. Então, tem servidores públicos que comprometem a renda por 10 anos, 40%. Impressionante. E aí você vê que às vezes é para viajar, às vezes é para trocar de carro, às vezes é para fazer festa, já falei, viajar, fazer festa de 15 anos, casamento eu já vi tanta situação aqui que assim, que a gente passaria 2 horas conversando sobre endividamento. Né? Porque hoje eu me sinto, quando eu me apresento em algumas situações, quando eu vou fazer atendimento, eu não sou formado em Direito, tenho pós-graduação em MBA em Negócios Bancários e Administração Bancária também. Aí eu tenho a vivência do banco e o dia a dia com o servidor, com o cliente. E eu sempre foquei no servidor público. Porque é uma pessoa que ajuda, que compra os nossos produtos, as nossas metas. E eu gosto de ajudar. Isso sempre até hoje eu mantenho essa característica de focar no objetivo do cliente. A gente buscar que o sonho dele é esse. E aí vamos chegar lá, uma taxa boa, um prazo bom. Só que às vezes a gente, como gerente, a gente tem as nossas metas. Aí eu vou defender os gerentes. Às vezes a gente faz o servidor... Eu lembro que tu tinha um trabalho muito assim, próximo e de que tu parece que conhece mesmo cada um, né? Isso aí eu faço. Eu vou eu vou para festa de aniversário, missa de 7º dia, 15 anos, casamento. Festa da tem gente que pensa que tu tem gente até eu teve uma situação aqui que eu perguntaram para a Isabel se eu era fazendário, porque eu vou para a festa da Assembleia Legislativa, eu vou dar auditécia, eu vou dar a FEC, então, porque isso é relacionamento. E hoje, onde eu chego, eu falo sobre relacionamento. Com meus colegas da Cafaz, gente, cria relacionamento. O que me trouxe para a Cafaz, o que está me levando para os outros órgãos públicos para fazer mentoria, é exatamente relacionamento e competência, modéstia à parte. A gente entender, a gente ter essa vivência para ajudar as pessoas, principalmente servidor público. Estou falando bem. muito, Isabel. Não, estou adorando, né? Porque eu estou perguntando o que todo mundo quer saber. Mas só assim, para fechar essa história do consumismo e da compulsão. Tem jeito? Na mentoria, que é o próximo passo aqui que nós vamos falar, tem jeito? Ai, meu Deus. É uma compulsão, é por conta do meio social? O que é assim que tu imagina que... Por que acontece? Porque é recorrente. É recorrente. Aí, assim, a gente conhece vários... O que é que eu posso falar? Tem vários itens que aí é questão familiar. Às vezes o servidor, ele não... O meio familiar de consumismo. Ele não abre, às vezes ele está endividado, ele não sabe dizer não. Uma palavra... Gente, aprendam a dizer não. Aprendam a dizer não. Tem que aprender a dizer não. O consumismo da família, às vezes o servidor, às vezes é a matriarca ou o patriarca, ele não quer abrir para a família que está com dificuldade. Muito. Aí ele fica, nunca não diz não e de repente o castelo
se desfaz. Entende? Então, assim, a dica que eu dou seria, como eu falo na mentoria, no meu seminário, trazer a família, conversa, abre o jogo com a família, isso é importante. Aí o consumismo, a questão de status, sabe que o fulaninho tem um carro melhor do que o meu, status. E assim, e um dos motivos do endividamento, até fora do meio do servidor público, é você querer ter um padrão de vida que você não pode ter. Aí o seu salário não cobre aquele padrão, e você vai para o cheque especial, para o cartão de crédito, para o consignado, para o crédito pessoal, para o financiamento. E aí, de repente... Aí entra na bola de neve. A bola de neve, e para sair é muito complicado. Então, assim, são esses itens. Questão do consumismo. Eu tenho uma amiga que, quando ela tem um problema emocional, ela vai para o shopping e gasta, ela compra. Ela diz que tem um guarda-roupa cheio de caixas, de coisa que ela nem usou. Mas e depois fica mal. Ela fica mal porque ela gastou o dinheiro, não precisava comprar. Nem usa. E nem usa. E acaba não tendo uma reserva para uma viagem, para pequenos sonhos. Né? Mas aí, nesse caso, já a gente encaminha, não é mais uma administração financeira, já pode conciliar com um acompanhamento psicológico. Porque eu faço a parte financeira, dou as dicas, mas às vezes a pessoa, na conversa, o problema vai eu já além, percebo, né, que é uma questão de finanças e administração emocional. Não é só administração financeira, administrar suas emoções. Né? Então, assim, aprender a dizer não é fundamental, Isabel. Né? Dentro do seu limite, e abrir o jogo para as pessoas. E tentar levar uma vida dentro do seu padrão. Porque quando você começa nesse ritmo, você não sai mais. Aí, quando chegar a aposentadoria, você não quer se aposentar porque, às vezes, você perde algumas rendas, algumas verbas do contra-cheque, aí você baixa o salário e você não consegue sair. E vai ter um momento que você vai ter que sair. Aí você adoece. E assim, ele vive, né, muitos vivem muito no limite. No limite. Aí, com a aposentadoria, que existe, né, uma certa quebra no padrão. E assim... Aí se endivida novamente, né? Quer dizer, num momento que era para a pessoa estar estável, aproveitando, desfrutando do que trabalhou, ela está endividada. Né? Como eu falei no início, acho que eu até falei, os órgãos públicos já estão preocupados com isso. Então, existe na CEPLAG já um programa de aposentadoria, até começou agora, eu acredito que tem a parte financeira também, a questão emocional, eu não sei porque eu não fui. A Assembleia já tem, eu até participo dessa mentoria lá, já vamos entrar no terceiro grupo de seminário, né, que o nome é até um novo olhar sobre o amanhã, né, e tem Auditece aqui, inclusive a gente vai... que nós vamos falar agora. Daqui a pouco, né, então assim, eu fui no TCE também falar sobre... para pré-aposentados, falar sobre a questão financeira, como se organizar. Então, assim, o que eu sinto é isso. Eu acho que é um mercado, inclusive, para as pessoas começarem a pensar em se especializar nisso. Muito interessante. Até porque a população está vivendo mais, né? Ela está envelhecendo mais. E aí, gente, qual é o diferencial do César Wagner? Não é só estudar a teoria, teoricamente falando. Eu tive a vivência. Eu conheço a percepção tudo que se falou de 30 anos com servidor público, a percepção. Então, assim, quando a pessoa começa a falar... O modus vivendi, o modus operandi, você conhece tudo, né? E aí isso facilita. Tudo se processa. Cezinha, a gente vai ter agora, teremos nós da Auditece, um café com leis com você, com o tema Inteligência Financeira e Qualidade de Vida. Aí, anotem já, agendem aí, próximo dia 5, às 9 da manhã, no auditório da UFEC. Voltado para toda a auditoria, né? E também para os aposentados, sobretudo, né? E para aqueles que estão já na mira da aposentadoria. Muito interessante. Então, César, essa inteligência financeira e qualidade de vida, né? Qual é a relação, assim, de qualidade de vida com saúde financeira? E de que forma tu vai abordar isso na palestra, no Café com Leis, no próximo dia 5? Dia 5 estaremos no Café com Leis, né? Me sinto muito honrado. E assim, quando a gente fala de qualidade de vida, os estudiosos dizem que a gente, para ter qualidade de vida, tem que ter alimentar-se bem, atividade física, dormir bem, convívio social, não procrastinar. E o último é ter finanças em dia.
Porque sem as finanças em dia, você não vai conseguir se alimentar, você não vai conseguir fazer atividade física, você não vai ter convívio social. Então, assim, não é que a finanças em dias vai dar essa base para você ter a qualidade de vida. E na mentoria, a gente começa falando de uma parte teórica, rápida, porque essa coisa, eu não sou muito teórica, eu sou muito da prática, e eu trago para o fazendário, no caso o auditor, nesse Café com Leis, a realidade do servidor público. Dou dicas, eu não vou dar muitos spoilers aqui, porque senão não vai perder a graça. Mas eu falo do quê? Sobre a consignação, sobre como evitar o endividamento, sobre investimento, sobre não dizer não, tá? Sobre não dizer não, né? Sobre, eu falo sobre previdência privada, porque às vezes a pessoa, muitos servidores da Cefaz têm previdência privada, faz no banco, né? Aquela coisa, seja Banco do Brasil, Bradesco, mas deixa lá, tem que acompanhar, eu dou o passo a passo disso. A gente, como eu já fui gerente, eu já tive do outro lado, né? Então eu conheço o perfil, então eu dou as dicas para o cliente ele se empoderar diante do banco, que é muito importante. O cliente ele tem que se empoderar, independente de ser investidor ou tomador de dinheiro, porque os dois são importantes para o banco. Então isso aí também. E dou dicas de como economizar no dia a dia, contas de casa. É bem legal, gente. É uma conversa. E a prática. E aí eu também conto, claro, sem citar os nomes, né? Os casos concretos do dia a dia, desde a época do BEC. Coisas que ajudam a quem está perto de se aposentar ou quem está aposentado a tentar ainda, porque nunca é tarde para buscar a administração financeira. Nunca é tarde para sair dos empréstimos. Porque às vezes é um ciclo vicioso que você pode dar uma parada. Quando eu faço a palestra, eu faço o atendimento que eu vejo que a pessoa captou que o endividamento às vezes não é uma coisa que prejudica muito, apesar de daquele primeiro momento realizar um sonho, essa coisa toda. Então eu fico muito feliz. Porque assim, eu também ensino o consumo consciente. Porque às vezes você pode consumir. Isso aí é fantástico. Consumo consciente, você tem que realizar seus sonhos. A gente trabalha para isso. Mas você também tem uma meta para ter uma reserva de emergência. Às vezes tem gente que não tem nada. Gente, eu conheço pessoas, que ganham 40 mil reais e vive aperreado. Às vezes não tem nem uma casa própria. Porque não administrou bem. Tem jeito? Tem, a gente conversa. César, tem jeito para tudo? Aí eu vou ter que ser sincero, nem sempre. Eu já peguei um caso, vou falar de números aqui, uma coisa para vocês terem uma ideia de como é a situação, tá? A pessoa ganhava 20 mil reais bruto no contra-cheque, eu acho que é um salário, dentro da realidade nossa, é muito boa, no nível do brasileiro, é um salário grande. O contra-cheque, sabe quanto ele recebia líquido? Chuta aí, Isabel. Ganha 20 mil. 5, 6. 400 reais. Não é história. Quando complicado. Eu peguei, eu falei... Aí eu falei... Aí não tem saúde mesmo, né? Não tem saúde, porque não consegue trabalhar, não consegue... Vive porque é um ciclo. Pega adiantamento, vai... Agora, eu acho que o consumismo, né? Isso aí tem que ser... Ele é bem trabalhado, né? Na tua mentoria. A questão do consumismo. Que é um fenômeno mundial, isso aí. Mas assim... Do próprio capitalismo, eu acho. Mas que também, graças a Deus, a gente começa a ver um movimento contrário a esse consumo exagerado. O recrie, reuse, reaproveite. Existe esse movimento também. Porque eu acho até brega, né? Quem compra demais, quem ostenta demais, é muito fora de moda, né? Assim, o pessoal que está mais antenado assim, com o planeta, o próprio planeta sofre com esse excesso, né, de consumo. O que é que eu digo? A gente vive um mundo capitalista, a gente precisa de dinheiro para viver. Né? A gente precisa de dinheiro. Só que a gente não pode ser escravo do dinheiro. A gente tem que fazer o dinheiro nos dá... Trabalhar para a gente, na verdade. Sim. Com viagens, com qualidade de vida, com educação para os filhos. E uma coisa que eu tenho que falar também aqui, que eu abordo no curso, a questão da educação financeira desde pequeno. Sim. Que hoje já existem leis para isso. Já existe uma lei, eu andei pesquisando, só que ainda não foi implantado. Na maioria das escolas particulares já existe.
mas ainda na escola pública não chegou ainda. Então, assim, se desde cedo, porque a gente não é educado sobre a educação financeira, a mesada do filho, se você educa desde cedo a criança, ele não vai ser um adulto endividado. Pode até acontecer, né? Mas ele não vai ser. O que é que se ele desde pequeno tiver essa orientação e ter noção de administrar, ele não vai ser um adulto irresponsável e se endividar rapidamente. Nem compulsivo, talvez, nem aí o meio do tempo, no meio, mas eu acredito que você quando dando... a base é sólida, né? Assim, mas deixa eu falar uma coisa interessante. Eu tive recentemente com um gerente do banco, do Bradesco, e recentemente teve um concurso público. Tá? E ele falou assim para mim, Cezinha, tu acredita que assim que saiu a margem desse órgão, desses novos, eles vêm tudo aqui fazer empréstimo consignado. Tipo assim, entrou, vamos dizer, 50 funcionários de um órgão público e a maioria, assim que teve a margem, já vai, tudo bem, vão realizar. Acho que é porque estudaram muito também. Já estudaram, passaram muito, porque passar no concurso público é trabalho. Então, assim, estudaram muito, mas aí começaram a realizar os sonhos, mas já começaram pelo lado errado, porque alguns vão conseguir sair, realizar o sonho e voltar, acabou o empréstimo. Outros vão entrar nesse rolo como professor. E daqui a um tempo, como eu te falo, vai chegar no endividamento que não vai conseguir administrar a família, vai ser meio complicado, Isabel. Então, assim, o que é que eu digo? Até para os órgãos públicos, para quem está entrando, as pessoas que estão entrando nos órgãos públicos, ter no curso de iniciação, ter educação financeira, explicar como é que funciona o consignado, porque isso aí vai abrir a mente deles. Porque às vezes eles estudaram tanto que às vezes ficam meio fora da realidade do que está acontecendo. Ou então, assim, sabe essa matéria, sabe a teoria, mas aí a vida prática. Exatamente. Que faz agora... Importante. Pronto. A pessoa entrando no serviço público, gente, é sério, o negócio é muito sério. Entendeu? O negócio é muito preocupante. E está impactando também no resultado do trabalho. Porque a pessoa endividada, ela não trabalha bem. Afeta com medo todo preocupado com a agiota, preocupado com o banco, a ligação da cobrança, meu nome vai ficar sujo, minha família não pode saber que eu estou endividado. É muita pressão, acaba até, sei lá, dando piripapo. É verdade. Cezinha, eu ia te pedir 3 dicas, mas você já deu muito mais do que 3 aí. Para melhorar a saúde financeira, mas você já falou tudo. Aí, eu posso resumir, né? Aprender a dizer não, que eu acho que no caso... um ponto importante. Saber, gente, você tem que colocar na ponta do lápis as suas rendas. Porque às vezes a pessoa não tem só a receita. Fazer o orçamento. O orçamento. Fazer uma planilha das rendas passivas, porque tem as rendas, às vezes, de aluguel, de aplicação financeira, né? E cortar gastos desnecessários. Delivery, fast food, comer na rua, comer fora toda hora. Tudo isso, se você está na ponta do lápis, pega o cartão de crédito. Pega o cartão de crédito, né? E assim, uma dica que é muito importante. O cartão de crédito diz a fatura. A fatura, não, é importantíssimo. Outra coisa, analisar todo mês, olha o seu cartão de crédito, olha sua conta corrente, ver se não teve nenhum débito, sabe, errado, né? Tenha muito cuidado com fraude. Eu falo no curso, né, sobre fraude, o impacto que uma fraude tem numa vida financeira de uma pessoa. Teve uma pessoa que perdeu 50 mil, fizeram um empréstimo. 50 mil. E o banco não ressarce porque ela deu todas as senhas. Então não tem como o banco ressarcir. O banco ressarce quando é uma falha do sistema do banco. Mas quando a pessoa dá a senha num golpe de telefone ou de SMS, o banco tem as armas de não posso porque... E está muito na moda. Isso não é nem moda, é uma coisa complicadíssima. Né? E eu alerto, né, o pessoal, o que é que eu tenho observado? Essa questão de fraude, eu tenho que aproveitar que isso aqui é utilidade pública, acontece em todas as idades, mas eu tenho observado que as pessoas mais idosas caem mais fácil. A terceira idade. E até por carência. Entendeu? Porque às vezes a pessoa está só... Às vezes é um pouco disso. Então, às vezes... E o golpe é muito bem orquestrado. E a gente nunca pode dizer, eu não vou cair nessa. Eu vivo dizendo assim, gente, eu nunca vou dizer porque eu posso cair. Porque é tão bem feito, é tão ardiloso, que a pessoa cai. Porque a gente sabe que tem esses golpes, vai bem 15 anos, sei lá quanto tempo vem esses golpes de fraude. E eles vão se especializando. E é muito bem feito. E essas pessoas, elas são de uma época
Que não havia ainda rede social mas esses golpes e telefone e golpe de celular. Mas assim, o jovem também cai. Mas a maioria das pessoas, normalmente quem cai são as pessoas mais idosas, que têm uma credibilidade nas pessoas, boa fé, na verdade, boa fé. Então, ele era tão bonzinho, eu achava que estava me ajudando. E nunca diga essa coisa de autossuficiência. Eu até digo, gente, liguem para mim. Na minha família mesmo, principalmente, né? E para as pessoas também que eu atendo na Cafaz, no meu dia a dia, nos outros órgãos. Se eu dei o meu cartão, se eu dei o meu celular, qualquer dificuldade, fale comigo, porque senão não daria. Se eu estou dando meu número para você, o meu cartão, pode me ligar, eu estou lhe dando o salvo-conduto para ligar a hora que você precisar de mim. Né? Então, assim, evitem essa autossuficiência de querer... Teve dúvida? Até porque banco não entra em contato com ninguém por telefone. Todo dia... Eu vi uma campanha agora do Bradesco, eu nunca tinha visto isso. Não sei quem é o artista que está fazendo, mas é diária, é uma coisa sobre como não cair no golpe, ter o cuidado com o cartão, na hora que vai fazer alguma operação no caixa eletrônico, que os bancos não ligam para pegar informações, nunca ligam para a pessoa. Então, assim, e você tem um número do gerente, qualquer dificuldade, vai no banco. Não arrisquem, gente, porque impacta muito fraude. Fraude, às vezes, é quase um empréstimo. Né? Sim. Porque como teve esse caso, que eu falei primeiro, ela deu as senhas, a pessoa conseguiu entrar e a margem era alta, fez 40 mil, acho que foi 40 mil, quer dizer, e não tem como, ela vai ter que pagar isso aí, vai ficar no contra-cheque dela, é um trauma para a pessoa. Eu já vi gente que ficou depressiva por causa de golpe. E ainda fica se culpando depois, né? Porque depressão braba. Depressão braba porque a cobrança e o prejuízo financeiro. E a autocobrança. Então, assim, a dica é essa, gente. É a administração financeira, estudar um pouquinho. E outra coisa também. Tem muito guru aí, viu? Tem muito guru vendendo. Às vezes você entra nesses... nesses cursos para ouvir... Não, esses cursos de administração financeira. Para ouvir o que você já sabe. Né? Então, às vezes, até são cursos caros. Para ouvir o que eu estou falando aqui, ó. Né? 0800 aqui, com Auditesse, com podcast. A Auditesse só promove essas coisas boas. Coisa maravilhosa, porque eu estou compartilhando. E é uma coisa maravilhosa compartilhar essa minha experiência com os fazendários e com quem vai assistir aí nos YouTube, né? Sim, também. Né? Porque eu acho maravilhoso compartilhar isso. E eu me sinto muito realizado depois de toda essa experiência de gerente de banco, atualmente Relações Públicas da Cafaz Corretora, podendo dar essa continuidade com outras coisas, ajudando outros servidores também. E continua com o servidor. Cezinha, foi maravilhoso. Foi? Foi maravilhoso. Pelo menos para mim, né? Que eu já ganhei uma mentoria de graça. Essas não, porque essas estão usadas. Olha, isso aqui é um presente nosso, da Auditesse. Com o nome para você tomar. Legal. Muito obrigado, tomar Isabel. chá, café e o que for. Eu tô muito e lembrar desse momento aqui. Claro, inesquecível. E estou muito feliz, mais uma vez, agradeço a oportunidade de divulgar o nosso trabalho, divulgar o Café com Leis, né, que vai ser dia 5 de setembro, para o público fazendário, né, para os auditores da Auditesse. E eu fico muito honrado de poder ajudar. Né? E contem comigo, sempre. E não esqueçam, a vida é agora!